Ele pode tentar em 5 ou 7 anos se não fizermos os investimentos necessários. O chefe da OTAN, Mark Rutte, disse isso ao ser questionado sobre planos russos de invadir a Estônia. Seu aviso é claro: o Estado Báltico está na agenda do presidente russo Vladimir Putin e podemos ver uma repetição da Ucrânia no início dos anos 2030. A Estônia não aceitará passivamente essa invasão. O país ouve o aviso de Rutte e se prepara para uma grande guerra contra a Rússia. A questão agora é se a Estônia é capaz de resistir às forças de Putin, ou se ela desmoronaria sob a pressão russa se Putin invadisse. Em 5 de julho, o chefe da OTAN, Mark Rutte, foi entrevistado pelo New York Times. Falando em Bruxelas, após uma enorme cúpula da OTAN, na qual ele prometeu que a OTAN estabeleceria uma nova meta para seus membros de gastar 5% do produto interno bruto em suas forças militares até 2035. Rutte claramente tinha a futura agressão russa em sua mente. Agressão que pode em breve se concentrar na Estônia. Um recente artigo no The New Yorker abordou um grande exercício militar sendo realizado em um estado báltico. O artigo mencionou grandes desafios que a Estônia pode enfrentar no futuro, destacando que o país não possui força aérea ou marinha para repelir uma possível invasão russa. Rutte, ao ser questionado sobre a situação, alertou rapidamente Putin a se afastar da Estônia. Não, o que o New Yorker descreveu ali está correto, mas não é um alerta. Temos todos os planos em prática, e se a Estônia for atacada, nossa reação será devastadora para os russos, afirmou Rutte ao The New York Times. Quanto ao que essa reação pode envolver, Rutte optou por não entrar em detalhes específicos. Não posso dar todos os detalhes porque sei que Vladimir Putin assiste a esses programas. Mas temos que garantir que não só temos esses planos, mas também as pessoas e o equipamento militar para apoiá-los, disse Rutte. No entanto, ele revelou que qualquer plano para defender a Estônia teria os Estados Unidos da América em papel crucial, justificando a necessidade de mais gastos. Mas não é que os estonianos são deixados por conta própria. Será a força total da OTAN, com o total apoio dos Estados Unidos da América, que virá em socorro, acrescentou Rutte. Isso parece uma boa notícia para a Estônia, mas não necessariamente é. Rutte alertou que Putin enfrentará a fúria total da OTAN se invadir a Estônia, mas essa força precisa se tornar o que a Estônia necessita. Caso contrário, a invasão de Putin virá em breve. Por isso ele não atacará a Estônia hoje, acrescentou Rutte sobre a OTAN. Mas ele pode fazer isso em 5 ou 7 anos sem os investimentos extras. A mensagem é clara: a OTAN precisa gastar muito agora, ou a Estônia será a próxima na lista de Putin. As palavras de Rutte não surpreendem a Estônia. O país já alertava sobre a agressão de Putin meses antes do chefe da OTAN reconhecer o problema. Em fevereiro, a Reuters relatou comentários de Kaupo Rosin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia. Os comentários recentes de Rutte ecoam o que Rosin disse há meses. A Rússia optou por uma confrontação de longo prazo, e o Kremlin provavelmente prevê um possível conflito com a OTAN na próxima década ou mais, afirmou Rosin. E assim como Rutte, Rosin sabe que a preparação é a chave para lidar com as ambições de Putin. Se não estivermos preparados, a probabilidade de um ataque militar russo será muito maior, afirmou o chefe de inteligência. Temos aqui 2 avisos, um de uma figura-chave no serviço de inteligência da Estônia e outro do próprio chefe da OTAN, ambos dizendo isso. Putin quer provocar um conflito com a OTAN e usará a Estônia como ponto de partida para uma futura guerra. Mas isso levanta algumas perguntas. Por que a Rússia quer invadir a Estônia? E como a Estônia se prepara para um confronto com Putin? E está realmente pronta para vencer essa guerra? Se começar nos próximos 5 a 7 anos, começaremos com o porquê. Como em muitos casos envolvendo Putin, tudo se resume à história. A Estônia tem um longo passado de domínio estrangeiro. Ao longo de sua história, a Estônia foi ocupada e controlada pela Alemanha, Suécia e Rússia, que reivindicou o país por décadas até o colapso da União Soviética em 1991. Nesse mesmo ano, a Estônia declarou sua independência após o golpe de agosto em Moscou. Após muito tempo sob domínio russo, a Estônia era uma nação soberana. Mas Putin discorda. A evidência disso vem da estranha entrevista que o comentarista americano Tucker Carlson fez com Putin em fevereiro de 2024. Putin não mencionou a Estônia pelo nome naquela entrevista. Ele não precisava.
Ao invés disso, Putin deu justificativas longas e confusas para invadir a Ucrânia, insinuando por que a Estônia e países similares estão em seu radar. Segundo o Conselho Atlântico, boa parte da entrevista de Carlsen com Putin virou uma pseudo-lição de história do presidente russo. Após Carlsen desviar da pergunta inicial, afirma o Conselho: Putin fez uma palestra divagante de meia hora, abordando mais de 1000 anos da história russa e ucraniana, colocando as origens da guerra atual firmemente no passado distante. Sua mensagem central era assustadoramente simples: a Ucrânia não tem o direito de existir. E ele está totalmente justificado em travar uma guerra para recuperar terras historicamente russas. O discurso de Putin afirmou que as conquistas históricas da Rússia deveriam ser reconhecidas atualmente. É uma mensagem semelhante à que o líder da Rússia entregou no verão de 2022, apenas meses depois de lançar sua invasão à Ucrânia, na qual se comparou ao antigo czar da Rússia, Pedro o Grande. Pedro o Grande travou a Grande Guerra do Norte contra a Suécia por 21 anos. Putin foi relatado pelo The Guardian, dizendo na época que ele retornou o que era da Rússia, embora não tenha tirado nada deles. Aparentemente, também é nosso destino devolver o que é da Rússia e fortalecer o país. Se esses valores básicos formarem a base de nossa existência, certamente teremos sucesso em resolver a tarefa que enfrentamos. Voltando à Estônia, há muitos paralelos entre o atual alvo de Putin, a Ucrânia, e o anterior, apesar das justificativas dadas pelo presidente russo para a invasão. Ruta alerta que Putin, comparando-se a Pedro o Grande, pode atacar em 5 a 7 anos. Foi esse mesmo czar que encerrou o controle da Suécia sobre a Estônia durante a Segunda Guerra do Norte, segundo a Enciclopédia Britânica. Segundo a enciclopédia, ao fazer isso, Pedro realizou o sonho de vários czares anteriores de controlar os estados bálticos. Até 1721, a Suécia havia cedido à Rússia todo o seu controle sobre os estados, incluindo a Estônia. Aí reside o desejo de Putin de tomar a Estônia. Muitos interpretam mal o atual expansionismo de Putin como um desejo de reconstruir a União Soviética. Isso não é verdade. Como aponta a Carnegie Endowment for International Peace, Putin é, na verdade, anti-soviético. Putin vê Lenin como uma força destrutiva e subversiva que arruinou a versão da Rússia que ele aspira a recriar. O glorioso Império Russo de outrora, que estava em seu auge sob Pedro o Grande. Isso incluía a Estônia, os outros países bálticos, a Ucrânia e vários outros estados que hoje são soberanos e independentes da Rússia. Mais paralelos emergem da presença de falantes de russo na Estônia. Em março, a British Broadcasting Corporation notou que a Rússia tem pressionado a fronteira da Estônia com ataques de guerra híbrida. Putin tem interesse particular na cidade de Narva, que possui uma grande comunidade russa étnica, segundo a emissora. Mais de 90% da população fala russo como língua nativa. Muitos residentes da cidade possuem cidadania estoniana e russa, ressalta a British Broadcasting Corporation. Novamente, notam-se os paralelos. Donetsk, Luhansk e Crimeia são alvos cruciais para Putin por uma razão específica em 2024. Essas regiões também têm muitos habitantes que traçam suas origens de volta à Rússia, tanto em Donetsk como em Luhansk. Mesmo com governos fantoches liderados por políticos pró-russos controlados por Putin. Tudo isso apenas adiciona aos argumentos históricos que Putin faz, não importa o quão distorcidos esses argumentos possam ser. O líder russo usará a história de séculos atrás, citando a presença de nativos russos em nações que deseja anexar, para justificar seu expansionismo moderno e reforçar seu ponto de vista. Ele agiu assim com a Ucrânia e fará o mesmo com a Estônia, e a nação báltica tem consciência disso. Isso não quer dizer que a OTAN não tem relação com a lógica de Putin. A Estônia ainda serviria como ponto de partida para uma guerra mais ampla contra a Organização de Defesa Coletiva, caso Putin decida invadir. Contudo, a história da Estônia não pode ser ignorada. Putin inevitavelmente a usará, como fez com a Ucrânia, para explicar suas ações. A Estônia está se preparando para uma possível guerra contra a Rússia nos próximos 5 anos, devido ao cenário atual. Voltando à segunda pergunta feita anteriormente no vídeo, como a Estônia está se preparando para uma possível luta contra a Rússia? Minas terrestres são uma das respostas, muitas delas.
Em 6 de julho, o Euromaidan Press relatou que a Rússia acusou recentemente a pequena nação báltica de tentar se tornar uma ameaça nuclear. Após a Estônia expressar interesse em permitir que a OTAN hospedasse aeronaves stealth em seu território, essa reação provavelmente era prevista. Por isso, nos últimos meses, a Estônia fortificou da melhor maneira possível sua fronteira de 338 quilômetros com a Rússia, especialmente a cidade de Narva. A infraestrutura de fronteira será construída na fronteira terrestre sudeste, totalizando 115 quilômetros. Parte dessa fronteira está em corpos d'água, que atuam como barreiras naturais, dispensando a construção de infraestrutura nesses locais. A maior parte da fronteira sudeste está em terrenos difíceis e florestas. Narva está ao alcance da artilharia russa, o que a torna um potencial ponto de partida para uma invasão da Estônia por Putin, segundo o Euromaidan Press. As minas terrestres são fundamentais para a defesa de fronteira que a Estônia está criando, destaca o Euromaidan Press. Ele relata que a Estônia, juntamente com os outros estados bálticos da Letônia e Lituânia, bem como a Polônia e a Finlândia, está tentando criar uma cortina de ferro moderna. Durante a era soviética, o termo cortina de ferro denotava a divisão física e filosófica da Europa em leste e oeste. O primeiro sofria forte influência russa. A atual cortina de ferro é diferente. A Estônia e outras nações mencionadas deixaram o Tratado de Ottawa, que proíbe o uso de minas terrestres antipessoal. Eles fizeram isso, aparentemente, com o propósito de preencher suas fronteiras com minas em preparação para uma possível invasão russa. É exatamente isso que a Estônia está fazendo agora. Além de colocar minas terrestres, o Euromaidan Press diz que a Estônia investiu cerca de 61 milhões de dólares em defesas de fronteira em Narva e arredores. As defesas incluem a construção de 32 bunkers próximos à cidade, além de 12 depósitos de munição e barreiras antitanque para retardar um possível ataque terrestre russo. O Odessa Journal observou em junho que a Estônia já construiu cerca de 24 milhas de valas antitanque e está trabalhando duro para construir muitas mais ao longo de suas fronteiras. Dentes de dragão, medidas antitanque, estão sendo erguidos na fronteira Estônia-Rússia, informa a EER. O tenente-coronel Einar Afanasiev, comandante da unidade de engenharia das Forças de Defesa da Estônia, é claro sobre o motivo da Estônia estar fazendo tudo isso. Um fosso antitanque detém o inimigo e retarda seu avanço, tornando-os um alvo fácil para nossas armas quando tentam criar uma passagem, ele diz. É evidente que eles se referem à Rússia. A Estônia não tenta ocultar suas ações na fronteira com a Rússia. Esse é o ponto. Todas essas defesas estão sendo erguidas à vista de Putin, porque a Estônia tenta enviar uma mensagem: invada nosso país por sua conta e risco. Para reforçar essa mensagem, a Estônia está realizando exercícios militares para garantir que suas tropas e aliados da OTAN estejam preparados para uma eventual invasão. Isso, diz Rutter, pode estar a caminho. Em maio, a Estônia sediou o grande exercício militar Hedgehog 25, informa a UNN. O exercício envolveu 16 mil soldados de 10 países da OTAN em uma simulação de 3 semanas de uma invasão fictícia de tropas russas através da fronteira. Isso é o mais direto possível para tal exercício. Isso possibilitou à Estônia, junto com a OTAN, testar a chamada abordagem de estiramento para lidar com uma invasão russa. Nesta abordagem, as forças bálticas na Estônia atrasariam uma ofensiva russa, enquanto o restante da OTAN se prepara para socorrê-la. O objetivo é impedir que a Rússia avance para a Estônia, ou pelo menos não o suficiente para tomar quantidades significativas de território do país. Antes que a OTAN possa organizar uma resposta completa, o exercício foi abrangente. A Estônia testou uma nova rede de 120 sirenes que, juntas, compõem o sistema de alerta de emergência nacional. Essas sirenes foram instaladas logo após Putin invadir a Ucrânia, mostrando-nos que a guerra com a Rússia estava na mente coletiva da Estônia há muito tempo. Segundo a Euractiv, as sirenes também sinalizam os F-16 baseados na Estônia. Os caças americanos estarão nos céus da Estônia, patrulhando a fronteira 15 minutos após o soar das sirenes. O que é outra capacidade que o Hedgehog 25 foi projetado para testar. Peter Kuimeit, diretor de cooperação internacional do Ministério da Defesa da Estônia, afirma que o exercício foi um evento militar marcante.
O exercício é o primeiro ensaio real dos novos planos de dissuasão e defesa regional da OTAN, incluindo o rápido redesdobramento de unidades internacionais na defesa da Estônia, afirmou Kuimet. Ele comparou a Estônia e a Ucrânia, dizendo que em Bucha viu-se como os russos tratam os ucranianos, seus irmãos eslavos. Não quero imaginar como tratariam os Bolts, que sempre consideraram fascistas malignos. Mais uma vez, a Estônia não tenta esconder que está se preparando para a Rússia. Está enviando a mensagem de que está se preparando o mais alto e claro possível para Putin. Não são apenas as grandes operações militares que enviam essa mensagem. A Estônia prepara-se para combates urbanos, como é evidente na cidade de Narva. Em abril, a France 24 relatou sobre as atitudes conflitantes em Narva. Em um vídeo, um morador de uma cidade declarou que alguns anseiam pelo retorno do domínio russo, dizendo: "É maravilhoso. O que eu posso dizer? A Rússia é magnífica", disse ele em um evento especial realizado próximo à fronteira, em comemoração ao Dia da Vitória, celebração anual russa da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Enquanto alguns cidadãos de Narva celebram a Rússia, a cidade se prepara para uma luta, com banners erguidos denunciando Putin como criminoso de guerra. A polícia estoniana patrulha a ponte que serve como travessia entre a Rússia e a Estônia, onde passam 200 pessoas diariamente. A ponte está carregada de arame farpado e dentes de dragão, com uma clara tensão de ambos os lados. Quando a France 24 tentou filmar o lado russo, a partir da Estônia, as forças de fronteira da Rússia se esconderam. A Rússia já ameaçou a Estônia através da fronteira, removendo boias nas águas que marcam a separação entre os dois países. As ameaças da Rússia podem se tornar ainda mais perigosas, afirma Egert Belitsev, diretor-geral da Polícia e da Guarda de Fronteira da Estônia. Houve balões com equipamento de interferência para vigiar nossa tecnologia. Há uma constante interferência nos sinais de sistema de posicionamento global, ele diz. A guerra híbrida da Rússia está em andamento. Perto da fronteira, a France 24 relata que a Estônia treina civis para lutar, possivelmente como primeira linha de defesa de Narva. Eles são membros da Liga de Defesa da Estônia e querem estar preparados para repelir a Rússia caso Putin invada, ao contrário de alguns cidadãos de Narva. Por fim, há os gastos de defesa da Estônia, que não é uma nação grande. De acordo com a Estatista, o produto interno bruto do país em 2024 era de aproximadamente 4.275 bilhões de dólares, com projeção de aumento para pouco mais de 57 bilhões até 2030. Apesar do produto interno bruto relativamente pequeno, a Estônia se compromete a investir o máximo possível em sua defesa. Em abril, a Estônia aprovou planos para elevar os gastos com defesa para 54% do produto interno bruto, marcando a Estônia como um dos primeiros países da OTAN a ultrapassar os 5%. Está bem à frente do objetivo de Ruta de ter cada nação gastando tanto até 2035. Novamente, a Rússia é a razão pela qual a Estônia está se preparando para uma luta com a Rússia. Mas é uma luta que a Estônia pode vencer? Por si só, a pequena nação báltica não tem chance, mesmo após mais de 3 anos de guerra de atrito na Ucrânia. A Rússia tem mais de 100 vezes o número de pessoas aptas para o serviço militar e um exército ativo de 132 milhões. Comparado aos 7.700 da Estônia, a Estônia só tem 5 aeronaves em seu exército. A Rússia tem quase 4.300. A Estônia não tem tanques e tem mais de 129 mil veículos blindados a menos que a Rússia. E quando se trata de força naval, a pequena frota da Estônia de 8 navios de patrulha não pode fazer nada contra uma marinha russa que possui 419 ativos. Contudo, esse não é o ponto. A Estônia sabe que não pode vencer a Rússia em um confronto direto. Toda a preparação que está fazendo agora é para atrasar a Rússia o máximo possível. O artigo 5 da OTAN, uma vez ativado, é o cerne da defesa coletiva da aliança. Ele afirma que todo membro da OTAN é obrigado a ajudar qualquer membro individual se essa nação for atacada. A Estônia, integrante da OTAN, só precisa resistir até a organização responder a uma invasão russa. Quando essa resposta chega, ela muda drasticamente o jogo. Coletivamente, a OTAN é mais forte que a Rússia em muitos aspectos. A estatista aponta que a OTAN tem mais de 86 milhões de militares, comparado ao total de 357 milhões da Rússia, quando se conta soldados ativos, reservas e forças paramilitares.
A força aérea da OTAN é mais de 4 vezes maior que a da Rússia, e seus ativos navais totalizam 1.143. A OTAN possui 11.495 tanques de batalha, enquanto a Rússia tem apenas 5.750, além de cerca de 9 vezes mais veículos blindados que os russos. Nem a Rússia nem a OTAN dedicariam todas as suas forças a uma guerra na Estônia, pelo menos no início. Além disso, a força da resposta da OTAN depende se os Estados Unidos da América se envolveriam ou deixariam os membros europeus da OTAN ajudar a Estônia. No entanto, o plano é claro. A Estônia servirá como a primeira linha de defesa da OTAN contra as forças de Putin e está se preparando para fazer exatamente isso. A chave agora é que a OTAN, como coletivo, deve estar pronta para reforçar essa linha de frente. Se a Rússia invadir nos próximos 5 a 7 anos, ela deve estar pronta. Muitos de seus membros estão fazendo os investimentos certos em defesa. Contudo, Putin ainda pode se arriscar, principalmente se acreditar em divisões na OTAN. De qualquer forma, uma coisa é certa: a Estônia está pronta para lutar. Se a Ucrânia continuar lutando intensamente, a Estônia pode não precisar se preocupar com Putin. A Ucrânia matou um alto comandante da Marinha Russa que estava no cargo há poucos meses. Veja mais detalhes e o impacto para a Rússia em nosso vídeo. Inscreva-se no Military Show para mais vídeos sobre como a OTAN se prepara para um conflito com a Rússia.